Hoje é segunda-feira, dia de recebermos Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja e diretor da Agriinvest Commodities, nos fazendo companhia. Eduardo Vanin, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. O que foi que você fez que esses preços hoje estão despencando na Bolsa de Chicago? Bom dia, cara. Eu não fiz nada. Quem não fez o trabalho de casa foi bom, foi o Trump, tá bom? É culpa dele, Vanin. Ah, sim, muita expectativa e nada demais. Inclusive, até chamei hoje no meu bom dia ali de acordo da salada de fruta. E por quê? E por quê? Explica para nossa audiência Todo- por quê. Pelo seguinte, amigos, uma salada de fruta chique, tá bom? Não é qualquer uma, Chique. igual a que eu como, que é banana, abacate, mamão e tal. A salada de fruta aí é entre a Índia e os Estados Unidos, tá bom? O mercado esperava que um pouco mais o mercado, porque o Trump vinha falando que um grande acordo ia acontecer, e para abrir para o milho, para o trigo, dependendo da safra. Ela é importadora de trigo de qualidade, Estados Unidos é exportador desse trigo, e então abriria para importação. Milho também seria possível, dependendo e tal. Porém, não fez nada de nada, vai manter lá aquelas tarifas super altas sobre os grãos americanos, não vai permitir entrada de GMO, quer dizer, também não vai permitir importação de arroz. E aí ficou só para a saladinha de fruta chique, que é castanha pecan, eu nunca comi isso aí, e blueberry, entendeu? Então ficou. É mais uma granola do que uma salada de fruta. É o blueberry ali, né? Enfim. A minha filha, a Marototó, ela gosta de um blueberry em cima ali. Essa é maravilhosa também, né? Se ela não é uma extensão de Eduardo Vaninho, eu não sei o que que é Marototó. Vamos ver se ela vai ser. Maravilhosa. Enfim, ficou extremamente michuruca e, pô, é uma decepção total. E aí voltamos para os fundamentos, que muito trigo nos Estados Unidos, só que é um trigo de qualidade ruim, que choveu Aham. demais, vai ter bastante um trigo com menos proteína. E esse trigo com menos proteína, ele entra competindo com milho. Entra parte dele, não sabemos quanto ainda, vai entrar como trigo feed dentro dos Estados Unidos e vai acabar competindo com milho, e a safra de milho vai ser grandona, possibilidade de ser recorde. Clima americano segue tranquilo, nada demais. Boas chuvas, calor agora um pouco maior, e, enfim, grande safra, acordos michurucas, não teve nada de novo entre China e Estados Unidos, nem para melhor nem para pior, e o Trump falando que quer detonar com o BRICS. Mas como é que ele está negociando com o I, a Índia, o C, a China, e vai colocar mais 10% de tarifa sobre os apoiadores do BRICS, enfim. Quer dizer, pô, muita desinformação, e aí o mercado devolveu tudo. Devolveu tudo. Agora, Vanin, inclusive você postou no seu LinkedIn justamente trazendo um adiantamento do que a gente ia tratar, porque essa movimentação, como ela tem acontecido, ela vai criando um novo momento, né, um novo cenário para o complexo soja global, uma nova dinâmica, que é o que você tem chamado da era das grandes distorções, e me parece que as estatais chinesas e as crushers privadas, elas ainda continuam olhando bastante para a soja da Argentina. A soja do Brasil está ficando mais cara, Vani? Está assim, hoje provavelmente o prêmio vai subir bastante Sim. para compensar essa queda em Chicago. O flat price da nossa soja safra velha, Chicago mais prêmio, vai subindo, tá bom? Porque aqui nós vamos ter que, se nada mudar, se o cenário for esse, 10% tarifa sobre a soja americana, 10 mais 3, o 3 tarifa de importação normal para todos, quer dizer, 13% de tarifa sobre a soja americana. Se for
enfim, não vai mudar, vai ser isso aí. Aí nós vamos ter as crushers privadas, não tendo outra opção, comprando somente no Brasil, para cobrir o outubro, novembro, dezembro e o janeiro também. Aí nós vamos ter o racionamento, porque ainda nós temos a indústria nacional para atender, temos os outros compradores não China, que daí precisam passar a comprar nos Estados Unidos, e aí a soja brasileira vai ficando mais cara para o final do ano. Soja safra velha também. Isso impacta de que forma na demanda pela nossa soja, Vanin? Ela pode ser um pouquinho menor, um pouquinho mais contida, pelo menos nesse momento, ou o que a China vai fazer vai ser redistribuir as suas compras? O que, que você imagina de impactos diante do que está posto? Olha, não tem outra opção, é Brasil. A Argentina não vai mais vender, já dá para ver. Segunda-feira, antes de mudar as retenções, foram 740 mil toneladas, num dia, segunda-feira. Aí na terça-feira, que daí voltaram as retenções, já caiu para 240. Mas era um tiquinho ali que tinha sobrado ainda. E aí, quarta, quinta, 45 mil, 40 mil. Sexta daí não teve mercado, mas saiu alguma coisa, 20 e poucos mil. Enfim, essa semana agora nós vamos ver como é que vai ser essas vendas, mas eu diria que vai rodar nisso aí, menos de 50 mil por dia. Aí volta ao normal. E 50 mil por dia é só para as crushers que estão na Argentina. Não vai mais ser um exportador de soja. E aí é só o Brasil, acabou. E aí o ponto que é mais importante é o seguinte, o 10%. Vai manter o 10%? Isso não impede que as estatais comprem nos Estados Unidos, tá bom? Mas impede que as demais comprem. Aí, quer dizer, vai comprar um tiquinho lá nos Estados Unidos, não sabemos quanto, pode ser 10 milhões, pode ser 15, enfim, um baita ponto de interrogação. E agora, o que as crushers privadas vão ter que comprar no Brasil, isso dá para imaginar. É um volumão ainda até a próxima safra. De quanta soja a gente está falando, Vanin? Quanto a China ainda precisa para estar adequadamente coberta até o final do ano e como ela deve escalonar essas compras? Entre 25 a 30 milhões até a nossa próxima safra. E só que ainda tem a nossa indústria, que precisa comprar mais uns 17 milhões para completar o ano, mais um tiquinho que geralmente compram para rodar o janeiro, 3 4 milhões. Então vamos lá, Certo. arredondando 20, 21 milhões. E a China com mais 30. E aí tem os outros compradores que são não China. A proporção tem sido 75% China, o resto não China. Então, se você faz aí um bem bolado, nós temos 40 com 20, 60 milhões. Não temos toda essa soja. E como é que o preço aqui no Brasil vai reagir, vai chegar para o produtor? Porque o que nós temos visto nesse momento é o produtor também tentando entender que momento é esse para ele, se é momento de aproveitar e de ir a mercado. É esse momento, Vani? Você falou ainda hoje da possibilidade dos prêmios subirem um pouco mais. São prêmios que já Sim. estão altos, né? Sim. Bom, estão parelhos, um pouco mais caros que os Estados Unidos agora. Se não tivesse tarifa, a soja americana chega na China 20 centavos mais barata do que a nossa em setembro e outubro. Então, nossa soja já é cara. Tá bom? E isso vale para a China e não China. Se você pegar Japão, Norte da África, alguns outros países, a conta é a mesma. Outros países da Ásia, da mesma forma. Então, a tendência natural é esses países começarem a migrar para os Estados Unidos, aos poucos, conforme essa diferença ela vai aumentando. Agora, como é que isso impacta? Pressão. Nós vamos ter uma briga por soja, tá bom? Para safra velha, entendo bem. Para safra nova, acompanhar um pouco distante. Ó, em anos que descola muito o prêmio da safra velha e da safra nova, chega a US$ 1,50 por bushel. Não está toda essa diferença. Hoje aí nós temos perto de US$ 1 por bushel. Mas pode aumentar essa diferença. Pode puxar um pouquinho por gravidade, vamos dizer assim, por atração, gravidade para baixo, né? Por atração, pode atrair um pouquinho, dar uma firmezinha para a safra nova brasileira. E se o Brasil tiver algum problema de plantio, não produção, mas
atrasar o plantio, Uhum. aí chega mais perto, tá bom? Muita atenção ao clima setembro, outubro, porque pode sustentar os prêmios se a gente plantar atrasado. A gente já tem alguns sinais que são possíveis da gente ver nesse início de julho para o clima nesses meses que você citou. A gente já tem alguns sinais que os mapas climáticos nos apontam, Vani? Por enquanto não, parece que vai ser dentro do normal. Uhum. Nós não temos, vamos ter neutralidade, Laninha, o Enzo. E aí segue a normalidade, mas sabe como é que é clima, né? Você Cê- fala hoje, amanhã não vale mais. Amanhã não vale mais. Agora, o estranho é que, parecido com 2023, não estou falando que vai ser assim, mas se a gente lembrar, tivemos chuvas fora de época, maio, junho, isso parte centro-norte do Brasil. E aí, de repente, cortou, não choveu mais. Aí foi chover lá no Natal. Tomara que isso não aconteça, mas, enfim. Mas os mapas estão mostrando que vamos continuar dentro do normal. Vanin, na sexta-feira nós fizemos juntos uma live ali no canal da Greenvest. A gente falou muito sobre essas margens de esmagamento para os chineses, essa demanda que eles ainda precisam cobrir. Enfim, a gente falou bastante sobre isso e como em junho a Argentina foi teve uma participação histórica ali, né, naquelas compras de 183 barcos de soja que a China comprou, 74, salvo engano, vieram da Argentina. Enfim, a gente teve. E você citou uma diferença entre o preço da soja argentina e o preço da soja brasileira. Como é que hoje essa diferença está e como é que ela é enxergada pelo comprador? Pergunto isso pelo seguinte: os nossos prêmios tendem a continuar subindo, mas as retenções voltaram a subir também para os argentinos. Em algum momento, o comprador pode ofertar um pouquinho mais pela soja argentina e ainda assim a soja argentina ficar mais barata a ponto dessa oferta a mais do comprador poder estimular o vendedor argentino? Não, tivemos essa grande venda da Argentina, registro até agora, registrado 8 milhões de toneladas, pode ser um tiquinho mais aí, mas vamos ficar por aí. 8 milhões. No ano passado, 3.600 registro de soja, grão na exportação. Vai lá, pode considerar 100% China. Isso só foi possível porque houve margem na originação. O exportador comprou do produtor e vendeu para o chinês com margem. E foi boa, em torno de 20 centavos por bushel. Isso foi possível devido às retenções, a redução das retenções. Quer dizer, na verdade não foi a redução mas é o chegar perto do fim da redução. E aí o produtor dele vender. Isso acabou. Vamos voltar ao normal. Soja argentina vai voltar a ser cara em relação ao Brasil para crusher. Lembrando, normalmente a China compra a soja argentina não para esmagamento, ganhar dinheiro. Porque para ganhar dinheiro ela tem que ser blendada com a soja do Brasil e tem que ter um descontão, que é o que vinha acontecendo. 50 centavos por bushel, 40, 50 centavos. Aí você. Porque ela tem menos rendimento de farelo. Certo. Juntando com a brasileira, fica bom, somebody love, pá, mantém a proteína mínima que o mercado chinês gosta, e aí todo mundo ganha dinheiro. Isso não vai mais acontecer, porque provavelmente agora, voltando às retenções, 70 centavos por bushel na cabeça do produtor argentino, ele vai passar a pedir mais caro pela soja, e aí já não vai dar margem na exportação, vendendo no preço que estava. Aí ele vai ter que ofertar mais caro. Inclusive bem pertinho do Brasil. Só que para o esmagador na China não vale a pena. Vale a pena continuar comprando no Brasil. Valeria a pena para a Sinograin. E ele vai continuar comprando, mas aí vai ser pouco, porque o farmer selling provavelmente vai ser bem mais reduzido. Então a soja argentina agora está fora. E aí é só o Brasil mesmo, nessa situação de tarifas de 10% sobre os Estados Unidos. Vanim, por outro lado, esse encarecimento da nossa soja pega como para a nossa indústria processadora? As nossas margens, embora na Argentina, na China elas estejam muito boas, para nós a situação é diferente, a nossa indústria processadora vive um outro momento das margens e que momento é esse?
Aqui continua lazarência, tá bom? Não, não tá bom. Se espera que venha a melhorar agora com o biodiesel. Vamos ver. Uhum. Claro, não há apenas a margem operacional, que é o custo da soja e o valor dos derivados, mas tem questões fiscais também que estão aí dentro. Mas, de forma geral, a margem ela não deve melhorar muito. É só se o farelo subisse, o que é bem difícil, tá bom? E aí vai ficar o óleo de soja ou biodiesel para fazer essa mágica de tornar a soja brasileira, o esmagamento no Brasil rentável nesse final de ano. Com a soja encarecendo, é difícil, tá bom? O óleo teria que subir demais. Muito difícil porque já está subindo, já está caro biodiesel em relação ao diesel, e aí não sei se isso vai acontecer. Porém, é provável que elas continuem esmagando e vamos chegar lá nos 57 milhões e meio, conforme o projetado. Não é um ano bom, de jeito nenhum para. Um ano não, mas de maio para cá a situação ficou muito ruim. Eu acredito que a gente possa ver, dependendo aí das indústrias, paradas antecipadas, algo assim, para tentar equilibrar um pouquinho essa oferta e demanda. Então, são dois lados da mesma moeda, só que um lado, para nós aqui, para nossa indústria, tá ruim. Vanim, diante disso, nesse contexto todo que você detalhou para nós, que momento é esse para o produtor brasileiro, principalmente em termos de margens e estruturas de comercialização que ele pode fazer? Hoje, quais são as opções que o produtor que está nos ouvindo tem, principalmente para comercializar a soja disponível? A 25-26, você trouxe alguma coisa, deu uma pincelada nela ali, olhar para a questão climática, os prêmios e tudo mais, mas para a soja disponível, que inclusive está ali, né, disputando espaço de armazenagem e logística com, né, o milho, é típico do Brasil nesse momento o produtor viver esse dilema. Que momento é esse para a formação dos nossos preços, para a formação das margens do produtor do Brasil? Bom, fica muito atento a esse pagodinho aí é, enfim, se vai ter algum acordo ou não nos Estados Unidos e China. Tendo o acordo, a soja brasileira desaba. Não, ela vai ser igual à soja americana, que é cara. Nunca vai ser barata, por N aspectos. Mas não vai ser barata, porque é uma safra menor, tem uma questão logística dos Estados Unidos também, tem mais, está diminuindo a dependência da exportação, aumentando o consumo interno, e aí nós vamos colar na soja americana. Vai parar de subir, ou vai subir se os Estados Unidos subir. E é isso aí. É, Nunca esse é o ponto, tá bom? Realmente fica difícil vermos uma queda. A não ser que a indústria venha realmente parar, reduzir o esmagamento. Você tem que ficar atento também. Mas com o aumento do biodiesel, por enquanto, não seria um risco muito grande. Quer dizer, safra velha vai continuar ganhando valor. E se o câmbio ajudar, mais ainda. Tá bom? Então, não sou pessimista para soja, safra velha, não. Safra nova, tem que tomar muito cuidado com a boca da safra sempre. Ah, mas e aí se China só comprar aqui e tudo mais? Na boca da safra isso não faz diferença, tá bom? Nesse ano tivemos um rally do prêmio em plena safra, mas isso se deve à questão logística, o atraso. Indo normal o plantio, esqueçam, não vamos ter esse episódio, esse cenário de alta do prêmio na boca da safra. E vai ser uma safra maior e vamos ter que vender mais. Para vender mais, tem que conquistar o chinês, e aí, claro, via preços bases menores para a boca da safra. Depois da boca da safra, daí é uma outra situação, envolve de novo toda a especulação que a gente está tendo agora, vai ter lá na frente também. Vanim, você, Isso, é isso aí. Safra velha tende vai para um cenário de aperto. Safra nova, boca de safra, muito cuidado. Vanim, você tem visto o produtor aproveitar essas oportunidades? A comercialização deve ter uma semana melhor essa semana, embora na sexta-feira a gente tenha novo relatório do uso e tudo mais, mas para a gente concluir, essa deve ser uma boa semana de comercialização para a soja brasileira? Ainda não.
Está indo bem a conta gotas, não acredito que o produtor venha intensificar. Porém, tem uma coisa que a gente tem que sempre estar atento. Agosto é um mês também de pressão de venda, e agosto, o sul, começando agosto, depois Hum, vai vindo um pouco mais para frente para cá, é recebimento de insumo. Produtores ainda tem um tanto aí para ser. Então, quer dizer, produtores ali em agosto já tem que estar com fertilizante dentro de casa. certo. E muita coisa ainda tem que ser feita. E eu imagino que o produtor vai vender a soja para comprar o insumo da safra que vem. Aí você vai ter pagamento de insumos, linhas de crédito, custeio, e também compras para a safra que vem que ainda precisam ser feitas. E aí, quer dizer, aí o agosto tende a ser um mês de mais venda. Tá certo. Bom, Vanin, quero muito te agradecer pela companhia. E nessa sexta-feira, dia 11, estaremos juntos mais uma vez, certo? Lado da Ancord AgroSem. Vamos resolver junto algumas questões. Então, para quem está se preparando para tirar a certificação, não perca. E aí, vamos, claro, sempre falando um pouco de mercado, mas o tema vai ser isso aí. Até porque quem quer fazer a certificação precisa estar com as informações de mercado na ponta da língua, né, Vanin? Precisa entender o contexto. Ajuda Exatamente. muito. É isso, é Para não bom. ficar assim, né? Física quântica, onde que eu vou usar isso? O conteúdo que cai lá no exame da Ancord AgroSem, onde eu vou usar isso? No dia a dia. Ué, lógico, é tudo muito prático. É isso, vamos acompanhar. 11 horas, sexta-feira que vem, estamos juntos. Eduardo Vanin, obrigada, meu amigo. Bom dia, boa semana pra você. Estamos juntos então na sexta, mas que seja uma semana muito produtiva e próspera pra você e pra todo o seu time aí na Greenvest. Até mais, um abraço. Obrigada. Igualmente, um abraço a todos, boa semana. Obrigada pra você também. Até mais.